bom dia. Bom dia. Começa agora mais um AMB Notícias. Veja na edição de hoje. Refugiados enfrentam dificuldades de encontrar trabalho nas grandes cidades e o subemprego é uma alternativa para muitos. Cresce o número de empresas focadas em ajudar jovens iniciantes no mercado de trabalho. Fechada aos domingos, a Avenida Paulista vira ponto de lazer e atrações musicais. Mirantes oferecem vistas do Alto de São Paulo com exposições e preços acessíveis. O AMB Notícias está no ar. (5.314). Este é o número de refugiados reconhecidos vivendo no Brasil atualmente. Para se integrar ao país, o primeiro passo é a busca de emprego. Além do apoio da prefeitura, muita gente recorre ao comércio e atividades autônomas. Confira na reportagem. Março de 2013 a abril de 2019, a cidade recebeu 9.598 solicitações de refúgio que ainda aguardam resposta. Mais da metade dessas pessoas vem morar na capital paulista. O Ministério da Justiça e Segurança Pública aponta que os principais países de origem estão no Oriente Médio e na África, incluindo o Afeganistão, a Síria, a Palestina, a Nigéria, o Quênia e a República Democrática do Congo. Na América Latina, venezuelanos, cubanos e peruanos também buscam refúgio. Este refugiado é formado em jornalismo e veio de Angola. Mora em São Paulo há 18 anos e, mesmo com ensino superior, enfrenta dificuldades ao tentar se inserir no mercado de trabalho. Quando eu cheguei no Brasil, as pessoas me diziam que para que eu fosse alguém, eu tinha que me inserir dentro de uma comunidade acadêmica. Felizmente ou infelizmente, eu consegui romper todas essas barreiras e entrar na universidade acadêmica, sempre estudando em universidade pública, tendo aquela formação ali minimamente boa. E hoje o mercado de trabalho não me aceita porque dizem que as minhas qualificações são muito acima daquilo que realmente eles precisam. Então, eu, mesmo estudando, o mercado não me aceita, eu não consigo ter um emprego, não consigo sobreviver. E para trabalhar naquilo que eu estudei, eu tenho que estar trabalhando no associativismo, no terceiro setor, e é algo muito horroroso quando você, como homem, não consegue se manter financeiramente porque não tem emprego. 33% dos refugiados no Brasil estão desempregados, enquanto em São Paulo, 55% das refugiadas não têm ocupação formal no mercado de trabalho. Um dos obstáculos para que essa população se insira formalmente no mercado de trabalho é o grau de escolaridade. E apesar de alguns terem diploma de ensino superior, a obtenção de trabalho na área de formação também é longa e cheia de burocracias. Algumas ONGs ajudam e integram os refugiados ao mercado de trabalho. É o caso da Organização Sem Fins Lucrativos de Assistência ao Refugiado, também conhecida como África do Coração. A instituição oferece cursos de qualificação e apoio psicológico a refugiados e vítimas de migrações forçadas na cidade de São Paulo. Os refugiados dão aulas de francês, espanhol e inglês, além de projetos de esporte e apresentações musicais. Mas a gente está querendo que as pessoas entendam que acolher é isso. Levar alguém a acreditar no que ele é. Isso que estamos querendo provocar. Esse é o nosso desafio. Por isso, há muitos projetos que nós fizemos, nós estamos envolvendo na ONG, como a Copa dos Refugiados, como as palestras. A gente tenta de levantar. A gente não quer mais esse costume. Eu vou levar a roupa para os refugiados. Eu vou levar a comida para os refugiados. Não, abraça nossa causa, defende nossa causa, porque ninguém gosta de ser refugiado, ninguém. Como vocês viram na reportagem, essa pauta é urgente no Brasil, que recebe cada vez mais venezuelanos, bolivianos e refugiados vindo da África. Vamos até o campo paulista, em Morumbi, conversar com o repórter João Pedro Cury, que tem mais informações sobre o assunto. Bom dia, João. Bom dia, Natasha. Bom dia, Raul. De acordo com a ONU e a Polícia Federal, cerca de 80 mil pedidos de refúgio foram feitos no Brasil no ano de 2018. Isso mostra que o número de refugiados aumenta a cada ano no país. Com isso, a Rede Brasil do Pacto Global, a Agência de Refugiados da ONU, com apoio da ONU Mulheres, criaram a plataforma online Empresas com Refugiados, um banco de dados sobre boas práticas e incentiva a contratação de refugiados.
Através disso, buscam uma forma de incluir e ampliar as oportunidades para refugiados no mercado de trabalho atual. Um grande desafio, principalmente no Brasil, onde o mercado anda fechado para quem busca refúgio. Voltamos com vocês. Obrigada, João. Depois de Bolsonaro aprovar um decreto de autorização de porte de armas, o Ministério Público Federal afirmou que essa medida é inconstitucional. A mudança nas regras quanto ao uso e porte de munições, assinada no último dia 7 de maio, foi criticada pela Procuradoria Federal do Direito do Cidadão. Na ordem assinada pelo presidente, a compra e o porte de armas foram facilitados para diversos cidadãos. Em resposta ao Ministério, Jair Bolsonaro disse que a medida deve deixar de existir se for inconstitucional. O governo federal avalia mudanças no programa de habitação e no atual modelo do Minha Casa Minha Vida. O secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, Carlos da Costa, disse que o governo quer reformular o programa de habitação popular. Entre as mudanças está a criação de parcerias público-privadas para empreendimentos. E agora vamos à avenida mais icônica da cidade, a Avenida Paulista, é claro, que em 2015 começou a ser fechada para carros durante os domingos. 4 anos se passaram e este ponto turístico de São Paulo ganhou várias atividades de lazer. Um dos principais pontos turísticos da cidade de São Paulo, um centro comercial dos mais importantes da América Latina e sede para empresas, museus, consulados, bancos e universidades. A Avenida Paulista, desde o seu planejamento, foi importante. Lógico que, ao longo dos tempos, ele teve uma mudança em relação à sua importância, tanto social, cultural e até na parte paisagística e tanto na parte de estrutura, infraestrutura dele. As ruas e a expansão de São Paulo, a Avenida Paulista, ele teve um planejamento para ligar o centro da cidade de São Paulo com os outros lugares, como a Vergueiro. Dentro do histórico, que o São Paulo nunca foi uma cidade planejada, a Avenida Paulista sim, com os melhores engenheiros da época e os arquitetos e paisagistas internacionais. A Avenida Paulista é um local de diversas manifestações, tanto culturais quanto sociais. E aos domingos ela é fechada apenas para o público, para diversas apresentações de diversos artistas. A situação hoje da Avenida Paulista aos domingos é muito boa, tanto social e culturalmente. Hoje ele é importante socialmente e culturalmente, então esse fechamento é benéfico para todo mundo. Para se apresentar, fazer performances artísticas ou vender artigos e itens, é preciso fazer um cadastro prévio. A Prefeitura informa que a regularização é importante para manter uma organização mínima na avenida. Quem frequenta dá sua opinião sobre o uso do espaço. O fechamento da Paulista eu acho que é bom até, mas não acho tão efetivo, porque às vezes tem gente que quer passar com o carro, tá ligado? E aí não dá. Eu acho interessante, é bacana, porque é um ponto turístico, né, de São Paulo. E é da hora você passear aqui com a família, os amigos. É uma rotina diferente que dá para a cidade, eu acho. Veja a seguir no AMB Notícias. Cresce o número de instituições focadas em ajudar jovens iniciantes no mercado de trabalho. O governo anuncia corte nas verbas de faculdades federais, mas recua após protestos. Voltamos em breve. Destradicional. Palavra estranha, né? É que ela nem existe. Ou pelo menos, não existia. E tudo que é novo tem esse efeito. Causa estranheza. Como quando descobriram que estudar não precisa ser como antes. Como quando criaram novos cursos. Trouxeram novas tecnologias. É isso que o destradicional é. Um novo olhar sobre o que já existe. Tudo que é novo gera dúvida, insegurança. Mas ao mesmo tempo, muda, transforma. E é o destradicional que vai preparar você até para o que ainda vai surgir. A AMB Morumbi, uma universidade de fronteiras e mentes abertas. Com o desemprego em alta, ter um currículo atraente é requisito para conseguir aquela tão sonhada vaga de emprego. Para isso, existem instituições com curso de qualificação profissional, que dão uma mãozinha aos candidatos. Confira na reportagem. Tiago mora em São Paulo e tem 35 anos. Depois de alguns anos trabalhando na construção civil, entrou em um curso técnico de eletricista. A expectativa é conseguir uma nova colocação no mercado. Conheci o Instituto IDB através do CRAS, né, que você pode tentar a Bolsa Família, outro tipo de benefício. Conheci o Instituto CEDESP e vim fazer a inscrição. Agora eu estou tentando uma transição na área, né, que o meio é civil para elétrica, para conseguir uma nova fonte de renda agora. O desemprego não é só problema do Tiago.
Segundo o Diese, a Fundação Saed tem quase 1.800.000 pessoas atrás de emprego na Grande São Paulo. O dado é de março e mostra 61 mil desempregados a mais do que no mês anterior. Diante da alta concorrência no mercado de trabalho, investir em cursos de qualificação pode ser um diferencial na hora de conseguir emprego. Por isso, instituições como esta, localizada no centro da capital paulista, oferecem à população cursos profissionalizantes e o melhor, todos inteiramente de graça. Com cursos de duração semestral, as aulas por aqui acontecem de segunda a sexta, no período da manhã ou à tarde. A formação ajuda a colocar os profissionais de volta na ativa e também inclui benefícios. Também temos o atendimento odontológico, também temos o atendimento psicológico e dentro de cada curso, nós oferecemos todo o material didático, uniforme para o curso, para garantir a segurança de todos os usuários da casa e ainda também nós ajudamos também com a alimentação. O trabalho também inclui o direcionamento de ex-alunos para empresas e instituições. Nós tentamos buscar empresas parceiras e mandar os nossos ex-alunos trabalhar nessas empresas. Esta pesquisadora faz um contraponto. Segundo ela, o terceiro setor assume responsabilidades que são do Estado. A gente precisa pensar nas estruturas sociais, se deveria ser responsabilidade dessas ONGs, que são consideradas organizações privadas de fins sociais, se é responsabilidade delas tentar sanar um problema que nunca vai ser sanado simplesmente fazendo um trabalho assistencial. Essa formação de jovens, ela decorre de desigualdades anteriores. Então, se a gente continuar responsabilizando ONGs por esse trabalho, a gente nunca vai resolver o problema, a gente vai sempre continuar sendo apenas, talvez, assistencialista. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Educação, Abraham Weintraub, anunciaram um corte de 30% no investimento das instituições federais de todo o país. O ministro foi convocado pelo Congresso para explicar o contingenciamento. Abraham disse que a pasta está investindo no programa de governo que vai dar prioridade para a pré-escola e ensino fundamental e técnico. Para a gente entender melhor o que vai acontecer com as universidades federais e como isso afeta a pesquisa científica no Brasil, vamos falar com o nosso comentarista, Gabriel Honorato. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Natasha. Bom dia, Raul. O corte da educação tem pontos que são bem conflitantes. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Educação, Abraham Weintraub, só demonstram o caos político e ideológico que o país vive. Com uma campanha totalmente honesta, é preciso dizer, Bolsonaro nunca escondeu sua aversão aos professores e acadêmicos do Brasil. Assim, criou um inimigo que vai além do Partido dos Trabalhadores. Pois, para Jair Bolsonaro, quem não concorda com ele são somente idiotas úteis. Temos, então, uma verdadeira cruzada cultural, que Olavo de Carvalho, os filhos de Bolsonaro e o ministro da Educação lutam contra moinhos de vento e reagem agressivamente. Primeiro, houve um recuo fake, antes dos primeiros protestos do dia 15 de maio, para tentar esvaziar a manifestação. Nada feito. A população queria a manifestação e era contra o corte. Falando em números, o primeiro corte era de 7 bilhões e 83 mil reais. Faculdades reagiram e já falaram que não vão ter dinheiro para pagar a energia das faculdades e hospitais universitários vão ser fechados. Bolsas como o FIES vão ser alteradas e o CAPES também, o CAPES, que é a bolsa de iniciação científica, também vão ser alteradas. E mesmo depois do recuo original, do recuo verdadeiro, a situação continua preocupante. Inicialmente era contra a balbúrdia dos cursos de humanas, depois econômico devido à reforma da Previdência. O que se, na verdade, definiu que o problema era encontrar chocolatinhos em uma tentativa de explicar uma decisão atrapalhada e que demonstra a má-fé do governo com a educação brasileira. Voltamos com vocês do estúdio. Obrigado, Gabriel. E agora vamos falar sobre esportes. Amanhã começa a tão esperada Copa América de Futebol. Essa é a 46ª edição do campeonato e será sediada no Brasil pela 5ª vez. A seleção brasileira faz o seu primeiro jogo amanhã, às 9h30 da noite, contra a Bolívia. O tradicional clube da cidade de São Paulo, o Juventus da Moca, que teve o seu auge na década de 80, viveu tempos de crise. Hoje busca se reerguer para voltar à elite do futebol paulista. Nosso repórter Daniel Filho traz mais informações. O Juventus da Moca foi fundado em 1924 por operários. Completou 95 anos no último mês de abril e segue no mesmo bairro, na zona leste de São Paulo. Por lá, ficam a sede e estádio Conde Rodolfo Crespi, popular Rua Javari, com capacidade para 5.000 pessoas.
No entanto, os últimos anos não vêm sendo fáceis para o time Grená. Em 2013, a equipe chegou a ser rebaixada para a Série A3 do Paulista, terceiro escalão do futebol estadual. O time tem buscado melhorar sua situação financeira. Uma das soluções está no clube, que hoje tem cerca de 7 mil sócios. Além disso, a direção tem liberado o aluguel do espaço para eventos, outra fonte de renda que ajuda a manter as contas em dia. Só no futebol profissional, o Juventus investiu cerca de R$ 1.500.000, obtendo a receita de um pouco mais de 2 milhões. Para este torcedor e pesquisador juventino, a tradição do clube e a torcida apaixonada garantem sua sobrevivência. Bom, o Juventus é um time que sempre teve um carisma por ser um time de bairro e é um time que se difere dos demais times de São Paulo, que são grandes times de massa, né, que tem mais poder econômico e jogadores aí também mais badalados e tem mais espaço também de mídia, de cobertura. O apoio da torcida também ajuda. Destaque para a arrecadação com ingressos para jogos como este, em que o Juventus acabou eliminado pelo 15 de Piracicaba. A expectativa de quem acompanha o Juventus é que o time melhore. A gente está caminhando para isso, né? Foi mantido o técnico, o Alex Alves, então já é um bom sinal que tem uma continuidade no trabalho. Precisa chegar a novos jogadores, porque alguns vão embora, aqueles que se destacam muitas vezes vão jogar alguma série do Brasileiro e esperamos que o ano que vem a gente seja tão forte como foi o começo desse ano. Falha a gente não acredita que não tenha nenhuma, porque é futebol, né? Mas a nossa esperança foi grande, porque o jogo contra o 15 de Piracicaba foi um jogo importantíssimo que a gente não conseguiu acesso. Eu achei que iria subir, mas foi muito bem o time esse ano. Agora, falando de futebol feminino, a seleção brasileira faz seu segundo jogo da fase de grupos da Copa do Mundo hoje, à 13h, contra a Austrália, uma busca de uma vaga nas oitavas de final. No mesmo grupo, Jamaica e Itália se enfrentam amanhã, também às 6h. São Paulo, cidade marcada pela correria, também oferece paisagens para quem quer tirar um tempo e observá-la do alto. Nossa repórter Daniela de Jesus visitou alguns mirantes na cidade de São Paulo. São Paulo é a cidade mais populosa do Brasil, com cerca de 12 milhões de habitantes. Toda essa gente vive em uma região de 770 metros acima do nível do mar. Para apreciar a paisagem, vários mirantes permitem uma vista do alto da capital paulista. Bem em frente ao Parque do Ibirapuera, o Museu de Arte Contemporânea da USP tem 8 andares. Além de exposições itinerantes e permanentes, o mirante atrai diversos turistas e moradores da cidade. O acesso ao mirante do MAC USP é gratuito e pode ser feito de terça a domingo. O visitante não precisa agendar horário, basta chegar e se dirigir até o 8º andar e apreciar a vista da cidade. Famoso cartão postal, o edifício Copan também garante uma vista para os arranha-céus da região central. Para este estudante, a paisagem da cidade é vista de outro ângulo. Eu acho que é uma experiência muito legal, porque assim, a gente não conhece a cidade de tantos ângulos diferentes, assim, aqui a gente tem uma amplitude muito bacana, então dá para ter uma noção da dimensão da nossa cidade. A altitude chega a assustar alguns frequentadores. Meio agoniante, assim, dá uma aflição ficar aqui em cima, olhando tudo de cima, mas acho bem bonita a vista da cidade. Outro exemplo de mirante é o 9 de julho, perto da Avenida Paulista, que reabriu para o público em 2015. Depois de uma iniciativa público-privada, o espaço foi revitalizado e reaberto para o público em 2015. O Mirante 9 de Julho conta agora com um café e diversas atrações culturais, como exposição, cinema ao ar livre e feiras aos finais de semana. A arquiteta Tânia Cristina fala sobre a revitalização dos espaços públicos. Então, a revitalização desses espaços, né, seja com mais segurança, seja com mais iluminação, seja com mais leitura, né, seja com apropriação, é uma questão do entendimento até da identidade pessoal do paulistano. E o mirante, ele tem essa função de conexão, né, uma conexão tanto vertical quanto horizontal, né, ver a cidade num sentido de plano horizontal como no sentido de plano vertical. Então, o mirante é um elemento hoje, né, falando arquitetonicamente, né, e com percepção de cidade, importantíssimo assim, para você entender e ler essa cidade que a gente vive. Para este assessor, os espaços ajudam a conectar a cidade e seus habitantes. Eu acho que o cidadão se sente presente na cidade. Acho importante ter espaços em que o cidadão possa dizer: essa cidade é minha. E com essas belas imagens, o MB Notícias fica por aqui. Muito obrigado pela audiência, tenha um bom dia e um forte abraço. Um ótimo dia para você, até amanhã.